Aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que está a tua vida de oração? Tá aí, gente, o nosso tema hoje, nós vamos falar hoje sobre esse tema super, hiper, mega importante para nós, que é vida de oração. Já abra sua Bíblia aí, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vida de oração é o tema. Abra sua Bíblia aí em Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou abrir aqui também para acompanhar contigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O tema de hoje, então, é vida de oração. Primeira Tessalonicenses 5, 17 e 18, a Bíblia diz assim: orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o versículo 17, o 17 que é o nosso tema principal. Eu deixei virado para pegar o telão. Aí pegou, arrumou. O versículo principal, então, é o 17, que é orai constantemente. E aqui eu já quero abrir com você aqui um comentário que para nós é super importante. A única forma de nós conseguir dialogar com Deus é quando nós oramos. Então não tem outro jeito de falar com Deus sem ser em oração, né? Toda conversa que a gente tem com Deus, a gente chama isso de oração. Então nós não temos o costume de rezar, né? Como diz algumas religiões. Nós não fazemos rezas. Nós fazemos orações e a palavra oração ela vem de diálogo, né? Dialogar. E nós precisamos ter essa convicção, queridos, de que não existe outra forma de se comunicar com Deus. Não tem outro jeito de falar com Deus, não tem como sondar o que o coração de Deus está apontando para nós, o que Deus está apontando para nós, se não for por intermédio da oração. Então, nós precisamos ter conosco o senso de responsabilidade de ter uma vida de oração constante. Então, da onde procede o desânimo, né? A frieza, né? A falta de estímulo para estar diante de Deus. Tudo isso vem da falta da oração. Você vai ver que a oração ela é tão importante que Paulo ele está deixando algumas recomendações. Você vai ver que o 18 ele já fala para dar graça em tudo, mas o 17 é só isso: ore constantemente. Ou em algumas traduções, orem sem cessar, né? Então, não deixe faltar a oração. E hoje eu vou passear com você aqui um pouquinho sobre alguns textos, algumas coisas que vai trazer talvez para mim, para você aí, um despertar para esse momento. Eu acredito assim, irmãos, que o momento da oração, ele deveria ser para o cristão, né? Para os discípulos de Jesus, para os crentes, como se quiser chamar, para os evangélicos.
O momento mais prazeroso do cristão, ele deveria se resumir no momento de oração, né? A oração produz em nós o que o louvor não produz. Você sabia disso? A oração produz em você o que o louvor não faz. O louvor é maravilhoso para adoração, ele estimula a adorar. Mas a verdadeira adoração, ela vem através da oração. Então, assim, nós estamos vivendo dias, até abro esse curso hoje falando um pouco sobre isso, porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas são motivadas através do louvor, né? Mas a nossa maior motivação deveria ser em estar com Deus. Então, aquele momento vamos dizer assim, de êxtase na igreja, onde tal, né, aquele mover, ele acontece quando nós estamos no momento do louvor. E o louvor, pastor, o louvor ele abre o céu. Ele abre, mas a oração, ela não abre só o céu. Ela revela o coração de Deus, queridos. Então nós estamos se apegando em algo que é muito raso. Você vai pegar, por exemplo, não estou falando mal, eu acho que tudo é proveitoso e tudo soma, quando tudo é usado para a glória de Deus. Aí tu vai pegar louvores, às vezes, que a letra do louvor, ela chega a ser até antibíblica. Alguém já viu algum louvor antibíblico? Você vai pegar louvor, você vai ver que a letra está errada, né? E aí a gente percebe que, mas o toque do louvor, a batida do louvor, ela nos motiva a adorar, a fazer, a levantar a mão. Glória a Deus por isso. Mas o que vai levar a minha adoração a Deus de fato, não é o louvor em si, mas é a minha oração, porque a minha oração, ela é poderosa para me quebrar nas mãos de Deus, né? Fazer como a mulher que chega até Jesus com o vaso de alabastro, que nós pregamos aqui no domingo, né? Que ela quebra o vaso, ela se derrama diante de Deus. Então, eu queria derrubar essa metáfora de que a adoração ela vem através do louvor. Não, a adoração ela vem através da oração. Quanto mais eu oro, mais eu adoro a Deus. Eu aprendo a adorar a Deus, eu aprendo a glorificar a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos lá. Primeiro slide está na tela. Nosso modelo perfeito. Ao lermos os evangelhos, percebemos que esta é uma das marcas mais evidentes do homem Jesus. Se somos discípulos de Cristo, somos seus seguidores, imitadores de tudo que ele fez. Ele não admitia obstáculos em sua comunicação com o Pai. Orava muitas vezes sozinho, retirando-se para lugares tranquilos a fim de buscar a Deus. Em outras ocasiões, orou em público e motivou seus discípulos a acompanhá-lo nessa prática. Alguém pode ler para nós, por favor, o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Por favor, leia para nós aí com uma voz forte. Ele motivava as pessoas, os discípulos, a estar em oração. A estar em oração.
Você quer ver só uma coisa? Abre aí João, o Evangelho, capítulo 11, versículo 41 e o versículo 42. É aquilo que eu falo e eu torno a repetir, irmãos. O exemplo, ele arrasta pessoas. Então, se você na sua casa for uma pessoa de oração, seus filhos serão de oração. As pessoas que moram na sua casa também serão de oração, né? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos cobrar algo de alguém que nós não fazemos. Então, como que teu filho, tua filha vai olhar para você e falar assim, eu vou ter uma vida de oração porque meu pai tem uma vida de oração. Hoje eu tive uma ministração hoje pela manhã em Santos, participei de uma reunião onde pregou o pai do pastor Tiago Brunet. Quem conhece o Tiago Brunet aí? Ninguém conhece, o cara é mó famoso, meu. É um pregador dessa nova geração aí. Ele é bem coach também, né? Ele é bem coach, né? Tipo aquele David Leonardo, naquele naipe lá, né? Mas é um camarada famoso e às vezes não, quase sempre que ele prega, quando eu vejo que ele tem umas palavras interessantes, né? E ele estava contando que o pai deles, que foi o pai dele que ministrou sobre nós, lá sobre os pastores em Santos, e assim, bem eloquente, o pai dele bem diferente, né? Você vê ele bem calmo falando, o pai dele já bem mais avivado. E assim, ele contando que ele educou os 3 filhos dele, todos assim, ensinando, tendo uma vida de oração. Ele falou, olho para o meu filho hoje, todos os filhos dele são pastores. Todos os filhos dele são ministros, são pregadores da palavra. Aí ele estava falando que o que ele fazia com os filhos fez com que os filhos deles tomassem gosto por aquilo, né? Então, muitas vezes, quando os nossos filhos olham para nós e veem isso em nós, é automático que eles também vão querer fazer. Quem achou João, capítulo 11, 41, 42? Olha que legal. Então Jesus ele faz uma oração em público e não para se amostrar, mas ele ora para ensinar. Que tem momentos que a gente precisa ser ousado. Esse momento é a hora que Jesus ora para que Lázaro saia para fora, para que Lázaro ressuscite. E você vê que tinha uma grande multidão, havia uma grande expectativa nas pessoas que acompanhavam Jesus até o sepulcro, porque imaginavam que Maria fosse lá chorar e imaginavam que Jesus fosse lá só para visitar o corpo de Lázaro, e na verdade Jesus ele vai para fazer um milagre, né? E um grande milagre sobre a vida de Lázaro, né? Então assim, queridos, a oração ela pode ser em público, a oração ela arrasta, ela é exemplo para pessoas, mas o principal para nós é em Mateus capítulo 6, né? E para mim eu acho que essa é a principal oração. Orar em público é muito interessante, é muito legal. Você ensina pessoas, você dá exemplo para pessoas que nós devemos ter uma vida de oração. Mas Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor vai nos ensinar a entrar para o nosso quarto e fechar a porta e entrar em secreto com Deus. Então a nossa vida de oração, ela não se inicia em público. A nossa vida de oração, ela se inicia em casa, no quarto, na sala, no seu secreto, né? A intimidade que nós temos com Deus através da oração, ela precisa ser secreta em alguns momentos. Tem momentos que Deus vai te usar para ensinar pessoas a orar, vai te levar
a mostrar para pessoas como fazer, mas o principal é aquele que é só você e Deus, mais ninguém está te vendo, mais ninguém está te enxergando, aonde não tem filhos, aonde não tem marido, aonde não tem esposa, aonde não tem pai, aonde não tem mãe, é só você e Deus e mais ninguém. Então, esses momentos precisam ser prioridade na nossa vida. Então, está aqui o primeiro ponto, prioridade para a oração, né? Então, é aquilo que eu falei, é muito bom você louvar, é muito bom a gente estar reunido, é muito bom a gente se alegrar, todo mundo junto, mas a prioridade do nosso dia, da nossa vida, ela precisa vir através da oração. A oração, ela te prepara para o dia, ela te prepara para as coisas, né? Existem coisas que Deus vai revelar para você no secreto, na oração, já preparando você para o seu dia, né? Talvez para dificuldades, para lutas, ou para bênçãos que vão chegar. Então, a oração, quando você já entra em secreto com Deus, logo pela manhã ou pela tarde, o horário que você tiver uma disponibilidade, já é importantíssimo você parar tudo para falar com Deus, nem que seja no carro, sentado, dirigindo, não importa, no banheiro, não importa onde você vai estar, o importante é que o teu espírito se conecte com o espírito daquele que te criou. E ali é onde nós recebemos ânimo, recebemos força, porque logo depois da oração é inevitável vir um versículo, vir uma palavra, e aí sim, quem sabe, um hino para você adorar a Deus ali em louvor e pronto. Seu dia começou muito bem. Se a gente consegue organizar essa prioridade, nós vamos ter um dia melhor, vamos ter um dia mais tranquilo. E aqui vai falar assim, um dos grandes desafios que temos que vencer para manter uma vida de oração abundante é o ativismo. Não raramente estamos tão ocupados, correndo atrás de tantas coisas, que não reservamos um tempo de qualidade para buscar ao Senhor. Isto, porém, é um grande laço. As coisas pelas quais corremos tanto fluirão muito mais se estivermos na sua presença. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é a chave para termos nossas necessidades supridas. Há um princípio de prosperidade na palavra de Deus que devemos fazer valer em todas as áreas da nossa vida. Se damos as primícias ao Senhor, todo o restante será abençoado. Está em Romanos capítulo 11, versículo 16. Se damos as primícias ao Senhor, todo o restante será abençoado. Isso serve para que a nossa vida financeira, para a nossa família, mas também para o nosso tempo. Quando estamos dispostos a dedicar o melhor do nosso tempo para buscar sua face, Ele faz render o que sobra para cuidarmos de nossos próprios afazeres, tornando-nos bem-sucedidos. Então você vai ver que aqui Deus ele não se implica só com a primícia da renda, mas Deus também se implica com a primícia do dia, das horas. Alguém achou Romanos 11, 16? Lê para nós aí, por favor. Olha que palavra linda. Se o primeiro pão que for assado for dedicado a Ele, todos os demais pães que saírem da assadeira também serão do Senhor. É aquilo que a gente, esses dias, eu não lembro quando foi, mas eu postei um vídeo no nosso grupo lá, do WhatsApp, falando exatamente sobre o primeiro pedaço do bolo, né? E o primeiro pedaço do bolo ele é muito interessante, porque muitas vezes a gente espera, nós que muitas vezes somos as pessoas, vamos dizer assim, o pai, a mãe, ele espera receber do filho o primeiro pedaço do bolo na hora que vai cortar no aniversário, né? E quando não vai para a mãe ou não vai para o pai, é uma decepção,
porque o pai ele espera que o filho honre com o primeiro pedaço. Então, assim, eu vi esse vídeo, eu achei muito interessante, por isso que eu compartilhei. Porque Deus não quer o restante do bolo, né? Deus quer o primeiro, né? Deus ele não quer que você entregue para Ele o restante do seu dia. Ele quer a primeira hora. Ele quer o primeiro suspiro. Ele quer o primeiro momento. E nós, muitas vezes, amados, eu falo por mim mesmo, quantas a gente já acorda já preocupado com tanta coisa, tem que resolver tanta coisa, tem que cuidar de tanta coisa, e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para responder as mensagens que vieram de madrugada, né? Eu não sei você, mas o meu celular acorda com 30, 40 mensagens que vêm de madrugada para mim responder. E eu acho muito engraçado isso, porque a gente já acorda preocupado em quem nos chamou de madrugada para a gente poder responder, e tudo que Deus espera é que a gente fale com Ele primeiro, né? Tudo que Deus espera é que a gente converse com Ele primeiro. Ah, pastor, mas isso aí é quase impossível. Não é impossível. É aquilo que a gente costuma dizer, é decisão, é posição. Então, e Deus ele espera que os filhos dele tenham esse posicionamento, né? Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver, deixa eu pegar uma pessoa aqui, bem neutra, vamos lá. Qual de vocês aqui que são pais, que o seu filho mora com você, seu filho ou sua filha mora com você, e quando ela acorda, ela não fala com você, como você se sente? Vai dar bom dia não? É assim? Já acorda mal-humorada? Olha. Imagina o seu filho levantar da cama, não trocar uma palavra com você, passar por você, tomar café, não trocar uma palavra contigo na mesa, sair para a escola, voltar da escola, no final do dia não trocar uma palavra com você o dia inteiro. Como você se sentiria, pai? Nós não deixaríamos isso acontecer. Porque no meio do caminho nós já ia pegar pelo braço, ou com a cinta, ou com o chinelo e falar: o que está acontecendo? Sim ou não? Agora imagina Deus olhando para você e fala: e aí, minha filha? Que hora que você vai falar comigo hoje? Então é isso que nós fazemos. Então você é um filho mal educado, queridos. Estamos sendo filhos mal educados. Não trocamos uma palavra com o Senhor. Ele fala assim: te dei fôlego para tu levantar da cama, infeliz. Te dei saúde para ficar de pé e tu não fala nem muito obrigado ainda pelo sono que eu guardei, né? Então, olha como está a nossa vida. Olha o que nós fazemos com aquele que a gente chama de pai ainda, né? Ô pai. Só que aí, esse mesmo filho mal educado, que não fala com você, que não dá bom dia, que não pede a bênção, nada dessas coisas, é o mesmo que quando dá uma dorzinha, o que ele faz? Corre para cima do pai, né? O berreiro toma conta, e o pai faz o quê? Pega no colo, vai cuidar, dá remédio. Hã? É o filho interesseiro. Depois que ficou bom, já não fala com o pai mais. Então nós somos esse tipo de filho, queridos. Quando nós temos essas atitudes. Então, por que, pastor, tudo isso? É para você entender que a nossa vida, ela precisa ter uma prioridade. Então, quantos aqui quer ter um dia abençoado? Por exemplo, amanhã, quinta-feira. Quem quer ter uma quinta-feira abençoada amanhã? Todo mundo quer ter uma quinta-feira abençoada? A tua quinta-feira começa quando você fala com Deus. Então o teu dia ele inicia ali. A bênção para a tua vida, ela está nesse primeiro horário, nesse primeiro momento.
da sua vida. Então, você levantou, querido, já é um milagre. Hã? Já é um milagre, tu acordou, cara. Tu podia já ir embora dormindo. Mas não, Deus falou, não, filho, eu vou soprar de novo aí, vou devolver teu espírito para você se levantar de novo e cumprir aquilo que eu propus para você para esse dia. Então, amados, essa tem que ser a nossa prioridade. Amém, queridos, até aqui? Está dando para entender? Vamos para o ponto 2 então, que é deixando as outras coisas de lado para fora. Eu preciso ler isso aqui, porque é muita informação, é muito conteúdo, queridos. Vamos lá. Jesus ensinou seus discípulos a fazerem assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele estava com estas palavras enfatizando a necessidade de manter comunhão pessoal e exclusiva com o Pai. Ao nos mandar entrar no nosso quarto e fechar a porta atrás de nós, o Mestre está nos falando de prioridade e qualidade para Deus. Prioridade, porque ao fechar a porta, deixamos do lado de fora e em segundo plano todas as pessoas e compromissos para nos dedicar primeiro ao Senhor, como fez Maria, mesmo debaixo das pressões de sua irmã Marta, que valorizava mais o ativismo do que o reservar-se ao Senhor, qualidade de fato de que, fazendo assim, estamos nos separando para oferecer o melhor para Ele, sem interferência de qualquer natureza. Jesus não apenas ensinou, mas praticou esta verdade. Embora fosse um homem muito ocupado, sempre cercado de multidões que lhe sugavam tudo o que podiam, absolutamente dedicado ao trabalho que o Pai lhe designara a fazer, ele não abria mão do seu tempo exclusivo e separado para a oração. Muitas vezes o vemos deixando tudo para trás e isolando-se no lugar para buscar a face do Pai. Aleluia. Seus discípulos aprenderam muito bem a lição quando ficaram sem o Mestre. Após sua partida, dedicaram-se à oração, embora estivessem cheios de entusiasmo por anunciar o Evangelho e proclamar a ressurreição por todo lugar. Ficaram em Jerusalém por várias semanas, apenas orando. Depois, quando a igreja explodiu em crescimento e eles se tornaram líderes requisitados por muito trabalho, estabeleceram um limite e disseram: quando a nós nos consagraremos, quando a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso demonstra o quanto priorizavam estar diante de Deus como base para o sucesso de seus ministérios. Longo, né? Mas necessário ler. Deixa eu falar para você. Deixar do lado de fora. Então, o que Deus espera? Por que eu estou trazendo esse ponto? Para você entender que o que Deus espera é um momento só você e Ele. Então, é aquele negócio, irmãos, vai sem o celular, vai sem o tablet, vai para longe, se isola, né? Tira esse período com Deus, essa vida em Deus, esse momento em Deus de oração, ele é importante para que você se restabeleça. A intimidade com Deus, ela nos faz viver coisas sobrenaturais. E isso só acontece quando é só você e Deus. Então, a intimidade pública com Deus aqui em família, ela é muito linda, mas ela não revela o que o secreto revela. Está me entendendo? Aqui o culto a Deus com a família é muito bom, é muito prazeroso. Mas essa oração em família, ela não revela o que o secreto quer revelar, né? Hoje por incrível que pareça, o pastor soltou uma frase lá que eu tive que pegar.
Ele falou assim: gaste tempo com o dono do tempo. Então, muitas vezes a gente tem que arrumar tempo para gastar tempo com o dono do tempo. E quando a gente se dedica em Deus, para gastar, para investir esse tempo em Deus, muitas coisas melhoram em nós, né? Amados, a frieza espiritual, ela não vem do adversário. A frieza espiritual vem da falta, da ausência de oração. O desânimo de seguir a carreira com Deus na terra, ela não vem do diabo. Ela vem da ausência de oração na vida do cristão. Então, o cristão, quando ele chega ao ponto de se afastar da igreja, de sair da igreja, ou de cogitar em não estar mais com a igreja, de fazer parte da igreja, significa que ele está tendo uma vida de ausência de oração. Ou seja, é uma pessoa que não tem contato nenhum com Deus. O pequeno contato que ele tem é no culto que ele participa. E mesmo assim ainda não é o suficiente. A gente já brincou aqui várias vezes, explicando para vocês, imagina você só comer no dia de culto, né? Imagina o dia que seu corpo físico só vai receber alimento no dia de culto. Imagina a pessoa que só vem no domingo, só vai comer uma vez na semana, vai ter que ficar sem comer o restante. Quem quiser emagrecer, faça isso, né? Quem está aí querendo perder peso, esse é o caminho. Só come no dia que você vai no culto. Então vai para o culto hoje, então você vai comer. Se não for para o culto, não come. Por quê? Para você entender o que o teu espírito sente, o que a nossa alma sente, essa distância de Deus. Agora imagine, querido, se você dependesse só do café após o culto, como seria a tua vida? Está entendendo, querido, o que eu estou querendo dizer? A nossa vida, ela precisa ser dedicada ao Senhor, do início do dia até o final dele. Por isso que a Bíblia, o texto áureo que nós lemos é: orem sem cessar, ou seja, a nossa vida ela tem que estar em constante oração. Qual é a hora que a gente perde a estribeira, que a gente fica nervoso? É quando tem ausência de oração. É exato, por isso que a oração de intimidade é a oração do secreto. Então, quando eu vou para o meu quarto para orar a Deus, quando eu paro o meu tempo, a Bíblia fala assim, quarto, irmãos, é porque quando a Bíblia está falando aqui quarto, Deus está querendo chamar você para uma intimidade. Então, isso pode ser no quarto, isso pode ser na sala, isso pode ser no banheiro, isso pode ser no carro, isso pode ser dentro do busão, dentro do avião, onde você estiver. Você pode ter um momento com Deus, né? Não estamos falando aqui de você montar um ritual para orar, mas que você tenha a alegria de estar diante de Deus, né? Então, exemplo, olha como que está a nossa vida de oração, vê se você se encaixa nisso. Você passa o dia todo correndo, mas se você parar para orar, você começa... Começa a bocejar, ou então você é aquele crente TDAH, né, irmão? Você está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aí a cabeça está, nossa, eu tenho que fazer não sei o quê, meu Deus do céu, tá?
É o crente que vai orar que tem TDAH, né? Ele está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu vou entrar na tua presença agora. Senhor, eu tenho que pagar aquele boleto, meu Deus do céu, Pai. Senhor, e a irmã lá, será que ela melhorou, meu Deus? O que é isso? Esse aqui você não entrou. O seu corpo foi, mas a sua alma está em outro lugar. É por isso que Deus fala assim, dedique ao Senhor. Então é deixar do lado de fora outras pessoas, deixar do lado de fora outras coisas, deixar do lado de fora as preocupações e entrar com corpo, alma e espírito para falar com Deus. Né? Então, pastor, eu tenho dificuldade de concentração. Eu nem sei o que é esse ruído marrom que a pastora falou, mas o que eu faço? Eu oro alto. Eu começo a orar alto, porque se eu ficar... Na boa, gente, ou eu vou começar a bocejar, ou a minha mente vai flutuar em algum lugar do mundo. Menos aqui. Então não adianta eu ficar aqui, ó. Não adianta. Eu tenho que estar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com o teu fogo. Queima a minha alma aqui, Jesus, me faz arder no teu espírito. Eu tenho que estar orando assim, senão não adianta. Para mim, a oração não funciona no modo, né, no modo tradicional. Para mim não funciona. Né? Então, cada um tem o seu modo de se concentrar. Eu não consigo. Como também não consigo orar. Por isso que eu falo, essa parte é muito particular, gente. E essa parte, ela é muito assim, muito íntima. Por exemplo, eu não posso orar baixinho para mim não me desconcentrar. Mas se chegar alguém e orar mais alto do que eu, aí já era. Eu vou começar assim, Senhor, abençoa, pai, ele. Não, eu vou entrar na dele. Quando eu vou para monte e tá aquela galera junto orando, eu falo, Jesus, me ajuda a não perder o fio da meada na oração. Porque eu estou lá, Pai, em nome de Jesus, daqui a pouco, sim, Deus, isso, Pai, vai lá. Hã? Vocês já assistiram aquele filme lá que o Jim Carrey vira o Todo-Poderoso, vira o Senhor, vira o Deus? Tem uma parte do filme lá que eu passei por ela esses dias sem querer e me chamou a atenção. É a hora que ele fala, acho que ele está num restaurante, jantando, aí ele começa a ouvir um monte de voz na orelha. Aí ele fica, meu Deus, que barulho é esse? Por que o pessoal está falando tão alto? Não, eram as orações chegando, né? Assim, não tem nada a ver, eu sei que não tem nada de bíblico nisso aqui, mas eu fiquei pensando assim, em Deus, né? Tá todo mundo aqui, a igreja do Brasil, a igreja do Senhor, todo mundo orando. Deus aí, Deus está assim, sim, né? Olhando para todo mundo. Então assim, mas ele tem prazer nesse momento. Amém? Deus tem prazer em conversar com você. Deus tem prazer em conversar conosco. Então, deixa de fora todo mundo, é uma hora só você e ele. Irmãos, nossa vida vai mudar tanto se nós conseguir aplicar esses princípios, né? A nossa vida vai ter uma melhora, vai ter uma qualidade a mais, quando a gente consegue dedicar a Deus. Isso que eu estou falando, de você deixar de lado todo mundo, sabe? Desliga o celular por um pouquinho, esquece o Facebook, esquece as redes sociais, esquece tudo que está à tua volta, desliga o telefone, sabe? Se desliga do mundo um pouco e experimenta, se você tiver tempo, porque eu sei que na maioria das vezes a gente vai encontrar aqui pessoas, 90% da sala aqui hoje com certeza deve ter uma vida, um dia, que não para por um momento, não para por um segundo, trabalho, isso, aquilo, outro, mas sempre sobra um tempinho. Ou então, dedica os seus primeiros minutos ao Senhor, sabe, antes de sair de casa, você já sabe, seu dia vai ser corrido, vai para a mesa, vai tomar café com Deus, olha que delícia, vai tomar café com Deus, chama o Espírito Santo para sentar na mesa com você, fala, Senhor, vem tomar café comigo, daqui a pouco eu vou ter que sair para trabalhar, Pai, oh, aleluia, fala comigo um pouquinho aqui, me prepara para o dia de hoje, né? Aí de repente você pode abrir o seu livro de devocional e ler o capítulo do dia, ou você pode abrir a sua Bíblia mesmo e falar, e ler a palavra, e entender o que Deus tem com você naquele dia.
Amados, sua vida, a minha vida, a sua vida, ela vai mudar tanto se você começar a praticar esses princípios, né? Você vai ter uma qualidade de vida, você vai ter uma melhora na tua vida quando você começar a praticar princípios, que faz toda a diferença. Amém, queridos, até aqui? Posso passar para o próximo slide? Vamos para o próximo slide aqui, então, porque já é 8 horas, 8h20. Vamos lá? Segredos para uma vida de oração bem-sucedida. Há princípios que devem reger a nossa prática de oração. Precisamos tomar decisões, e se não for radical em manter tais decisões, teremos uma vida pobre de comunhão com Deus. Então tem coisas que a gente tem que ser radical. Não adianta você querer arrumar um meio termo, falar, não, Senhor, eu vou levar em banho-maria isso aqui. Não vai dar certo, queridos, não vai dar certo, né? O negócio é você já se aplicar sendo radical com você mesmo. Exemplos. Você quer ver só uma coisa? Vamos falar aqui de algo que você possa entender. Se você começar a abrir exceções para a sua vida nas áreas que você pretende mudar, você nunca vai conseguir chegar no objetivo que você quer. Então, às vezes, por exemplo, você vai passar numa nutricionista, eu entendo por que ela corta tudo. Eu falei um pouco sobre isso aqui na reunião de obreiros que teve há um tempo atrás. Porque existe pessoa que não nasceu para ser livre. Existem pessoas que, se ela tiver um pouquinho de liberdade, ela estraga toda a vida dela. Né? Então, se você chegar no nutricionista e ele falar assim, você não vai comer mais 2 pães, você vai comer apenas 1 pão, tá bom? Aí você, tá tudo bem, porque eu estou disposto a mudar. Você não vai mais comer uma pratada de arroz e feijão. Você vai comer 5 colheres de arroz, 2 colheres de feijão. Estou dando um exemplo, né? O seu prato, a maioria tem que ser salada, né? E proteína. Esse seria o prato saudável. Se ele abre essas exceções e fala assim, não vai comer doce, a não ser final de semana. Aí você fala assim, poxa, vou comer doce final de semana. Aí tu pede logo um bolo vulcão da Sâmia, né, irmão? Aí você já se acaba nele. Né? Então, se começa a abrir exceções, você começa a quebrar princípios. Então, abrir exceções com Deus não pode ser na oração. Não pode ser na oração. E também não pode ser com a palavra. Se você abrir exceção uma vez, irmãos, a gente vai tentando seguir uma vida de devocional. Eu tenho aplicado isso na minha vida, tenho trabalhado, vocês sabem disso, tenho falado isso aqui várias vezes, para aplicar isso na minha vida. Então, meu dia começar com devocional e tudo mais. Quando você abre exceção uma vez de não fazer, você já não fica mais um dia, você fica 2, 3. Alguém mais passa por isso ou só eu passo por isso? Cara, é impressionante como que, se você perde a prática um dia, entrei num programa aqui online aqui, né, gratuito, de fazer exercício em casa. E assim, para a glória de Deus, entrei para um time, estou jogando bola, já me cadastraram no campeonato aí agora, vou começar a disputar um campeonato, tudo isso em relação à minha saúde. E eu estava fazendo esse exercício. Eu tive um problema que eu machuquei meu pé segunda-feira passada, num dos dias de jogo meu. Queridos, essa semana que passou por causa do pé machucado, eu não consegui fazer exercício em casa. Essa semana também já não fiz, e meu pé já está bom. Já foi até jogar segunda de novo. Ou seja, quando você quebra princípio uma vez, parece que ele é aquele efeito dominó, ele sai derrubando tudo. E aí você já não consegue mais fazer. É aí aonde entra o desânimo. Porque você fala, estou tão cansado. Vou falar o que com Deus? O que eu vou falar com o Pai agora? Não, estou morto. Nossa, se eu for... Né, quem já falou isso? Se eu for ajoelhar para orar, eu vou dormir. Aí eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa melhor do que o colo do Pai?
Não tem, gente. Eu vejo aqui, ó, eu vejo aqui as crianças, eu vejo que às vezes a Helena, ela sai de lá e vai para o braço do pai dela, se joga no ombro dele lá, e o coitado tem que ficar arrumando posição com ela dormindo no colo dele. Cara, não tem colo melhor do que do pai para dormir, gente. Então vá dormir no colo do pai, querido, né? Vai para o colo do pai e vai dormir. Pastor, mas não consegui orar, não tem problema, mas você estava lá. Esse é o princípio que não pode ser quebrado. Então, é aquilo. Está doendo? Vai doendo mesmo. Né? Está cansado? Vai cansado mesmo. Não está sentindo? Vai sem sentir. Né? Mas não quebre o princípio, porque quando a gente estoura isso, a gente rompe um ciclo. E aí eu e você precisa entender que a vida com Deus, ela gira em ciclos. Então vai ter um ciclo que você vai estar desanimado, mas amanhã vai ser o ciclo onde você vai estar fervoroso demais. Depois vai ter um ciclo que você vai estar mais ou menos assim. Eu acompanho pela galera que vai orar comigo. E nessa semana a gente está orando aqui estamos de segunda a sexta aqui no princípio, aqui no propósito de oração das 11 à meia-noite. Pela igreja, pela cruzada dos jovens, pelas famílias e tudo. Né? E eu percebo assim, segunda-feira foi um ritmo de oração, não foi, Deise? Foi um ritmo de oração. Oh, Deus, tal. Ontem já foi sim, Senhor. Sim, Deus. Pai. Eu já percebi isso ontem. Mas isso é uma coisa comum e isso vai acontecer. O importante é que o ciclo não seja quebrado. Amém, queridos? Amém? Diga comigo assim, então, eu não posso quebrar o ciclo de princípios. Então, uma vez que você quebra o princípio te quebra. Então, não permite isso acontecer. Então, você começou uma semana de devocional, custe o que custar, com dor, sem dor, enxergando, não enxergando, de pé, deitado ou sentado, faça. Faça, tira seu momento de oração, tira o seu momento de leitura, meditação, para você conseguir efetivar isso na sua vida. Amados, muita coisa vai acontecer em você, vai acontecer em mim, quando nós ativarmos isso. Então, por exemplo, uma vida de oração, ela precisa ser ativada para ela funcionar em nós. Amém, queridos? Até aqui? Então, vamos lá. Primeiro ponto, para você ter do segredo de uma vida de oração bem-sucedida, escolha o melhor lugar para orar. Escolha o melhor lugar. Sabe, aquele lugar onde ninguém vai te incomodar. Ninguém, tipo assim, você sabe que, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui. A Nildes e a irmã Carla, que elas moram no mesmo terreno, na mesma casa. Tem lá 3 filhos da Carla, tem lá a Lana que fica lá, tem lá o seu Douglas, o Jefferson também. Escolha um lugar onde você fala assim, ó, ninguém vai me atrapalhar agora. Ai, Jesus. Aí chega a visita. Né? Então assim, queridos, por quê? Porque aqui eu preciso explicar uma coisa para você. Por que disso? Porque existem momentos onde o adversário, ele trabalha para atrapalhar. Então assim, você acha que Deus quer que você acha que o adversário quer que você tenha uma vida de intimidade com Deus? Ele não quer. E por que ele não quer? Porque ele sabe que se você tiver intimidade com Deus, você não vai se dobrar ao que Ele propõe para você mais. Você vai começar a rejeitar isso. Então o adversário não quer, amados. Ele não quer que você tenha uma vida de intimidade com Deus. Porque ele sabe que quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, qualquer lugar é lugar de festa com Deus, queridos. Então eu posso estar num culto, como eu posso estar no trânsito, como eu posso estar até em qualquer lugar, Deus vai estar comigo, eu vou sentir a presença de Deus, e Deus vai poder me usar para falar com pessoas, para orar por pessoas, para ministrar sobre pessoas, e assim vai. Agora, quando eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, o diabo sabe que é fácil me derrubar. Então, você vai encontrar, por exemplo, um exemplo bíblico para você entender sobre isso, é a vida, por exemplo, que nós falamos aqui de Judas no domingo, falamos sobre Judas, e o oposto de Judas é João. Enquanto um estava vendendo Jesus,
o outro não queria sair de perto de Jesus. Então, existem coisas na nossa vida que nós precisamos tomar a decisão principal. E qual é? De ser, de estar. Quando a minha decisão é ser e é estar, com toda certeza o adversário ele já vai trabalhar contra. Então, procure um lugar onde ninguém vai te atrapalhar. E quando você for para esse lugar, desligue o celular. Porque alguém vai te ligar. Ninguém mandou mensagem para você o dia inteiro. É você falar, nossa, acho que eu vou ali tirar um período de oração. Começa. Né? Daí começa a apitar o telefone. Ou então, tocar o telefone. É você falar, eu vou começar a orar. Os cachorros começam a latir no quintal. Né? E eles vão latir bem na janela do quarto onde você está orando. Já pode dizer assim, eu estou vendo que você está orando, viu? Estou vendo você orar. Né? Ou então é aquilo que a Kátia falou. Alguém chega, ô vizinha. É sempre assim. Então procure um lugar onde ninguém vai te importunar, onde ninguém vai te atrapalhar. Se tranque. Eu me lembro que meu sogro conta que na época que eles tomavam conta de igreja, há um tempo atrás, quando Juliana ainda era criança, né? Pouco tempo atrás, né, amor? Pouco tempo atrás. Quase ontem, né? Ele fala que ele e a minha sogra, eles tinham um negócio e fala assim, ó, eu estou entrando em audiência com Deus. Então, a Juliana, os irmãos dela já recebiam a ordem, ninguém vai no quarto. Ninguém chama nós. E se vier gente de casa, falar para a pessoa voltar depois. Então, isso é prioridade, irmãos. Isso é prioridade. Né? Então, assim, o exemplo dos antigos teria que ser para nós hoje uma referência. Né? Então, eu entrei com a minha esposa para orar, não importa quem liga, não importa quem vem em casa, pode ser o presidente da República, não paro o meu momento com Deus por causa da pessoa que chegou. Ela vai esperar, quer conversar comigo? Então manda ela sentar e manda ela esperar. Quando eu acabar aqui, eu vou lá falar com ela. Então, gente, isso são princípios de oração. São princípios. Amém? Então, escolha um lugar. Segundo ponto, consagre diariamente um tempo determinado. Isso aqui cai muito num ponto, amados, em você agendar. Tem pessoas que não funcionam no livre-arbítrio. É aquilo que eu estava falando. Tem gente, amados, que não nasceu para ser livre. Quando ele fica livre, ele põe tudo a perder. Ele estraga tudo. Né? Então, tem pessoas que nasceu para ser regido mesmo. Não adianta. Né? Se tirar a regra, é um problema. Né? Então, tipo assim, quando a gente é livre e a gente consegue falar, não, eu vou tirar esse tempo com Deus agora. Amanhã não deu nesse tempo, mas eu consigo tirar esse. É uma pessoa mais organizada, ela consegue estipular horários, ela aproveita momentos, ela não perde oportunidade. Mas tem pessoas que, tipo assim, ela está livre o dia inteiro, mas estou com preguiça, agora não vai rolar, não, minha cabeça está em outro canto e tal. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa agendar. Por exemplo, a pastora criou agora uma coisa aqui na igreja chamada sala de oração. Toda sexta-feira, às 15 horas da tarde, tem aqui na igreja, então, a sala de oração. Essas coisas que a gente cria é para essas pessoas que não conseguem ser livre. Né? Pessoas que estão em casa de bobeira, mas ela não consegue ir para o quarto orar, ela não consegue tirar um tempo com Deus. Amados, eu vou falar para você uma coisa, eu vou revelar uma coisa minha para vocês aqui. Eu tenho dias que eu sou assim. Tem dias que eu me jogo no sofá falando, não quero sair daqui por nada hoje. Eu estou arrebentado, estou cansado, estou quebrado, estou com a minha mente coisada. Eu falei, eu quero ficar jogado aqui hoje. E de vez em quando isso é normal. Agora tem pessoa que é sempre. Então o que a gente precisa fazer? Precisa estimular. Então o agendamento ele estimula. Por exemplo, quem é que gosta de ir no dentista? Gosta não de ir lá arrancar um dente? Usar o
Mas não é saúde para a boca? De vez em quando você não tem que ir lá? E quando você vai não é agendado? Então tem que ir. Quem gosta de ir no médico? Eu odeio médico, irmão. Só vou no médico se eu tiver muito ruim mesmo e carregado. Senão não vou. Vou na farmácia, compro um dipirona. Né? Mas sim, de vez em quando você tem que agendar, você tem que ir. A vida de oração, a diferença é que a vida de oração, ela não pode ser de vez em quando, ela tem que ser todo dia. Então eu preciso agendar com Deus. Então, Senhor, estou agendando aqui, viu? Segunda-feira, 3 horas da tarde, eu tenho uma audiência com Deus. E aí você cumpriu o seu agendamento. E você ir lá, 3 horas. Não importa se vai ser das 3 às 3:05. Não importa se vai ser das 3 às 3:10. Ou se vai ser das 3 às 4. O importante é que você foi. Então, querido, se for 5 minutos com Deus, que seja 5 minutos intensos. Se for 10 minutos, que seja com intensidade, sabe? De vontade de falar com Deus. Amados, não tem oração mais gostosa do que aquela que você está orando, os beiços tremem e a lágrima desce. Não tem oração melhor do que essa. Então seja intenso nessa entrega. Ore a Deus com intensidade. Então consagra ao Senhor um tempo. Então fala, meus dias é esse aqui, tal hora e tal hora. E vai, faz uma agenda. Põe o celular para despertar, coloca lá, hora da oração. Estou dando dica para você aplicar na sua vida. De repente você fala, pastor, eu tenho uma dificuldade de ter uma vida de oração. Quando eu vou ver, o tempo já foi, o dia já passou. Coloca para despertar o celular. Sabe, igual algumas pessoas fazem para beber água, né? Tem uma galera que faz isso para beber água agora, né? Desperta de tanto tempo, tem que tomar um copo de água para poder bater a meta de água por dia. Então, coloca o celular para despertar. Segunda-feira, tal hora eu vou orar, tal hora. Já põe lá. Ele despertou, você já sabe. Está na hora da oração. Está na hora da oração. Amados, escute o que eu estou te falando. Escute o que o seu pastor está falando para você. Me deixa te ensinar isso. Se você fizer isso, a tua vida espiritual ela vai mudar tanto, querido. Você vai receber tanta vida de Deus. Você vai receber tanta alegria do céu, que daqui a pouco você não vai precisar mais de celular. Só para exemplificar. No começo é difícil. No começo, você vai exigir muito de você. Mas depois se torna um vício você falar com Deus. Você fica um viciado em falar com Deus. Você fica um dependente de falar com Deus. Você fala, meu Deus, eu não orei hoje. Daqui a pouco você vai estar assim, nossa, eu não orei hoje, eu preciso orar. Você vai estar já automaticamente, né? É igual, quem é que tem o costume de levantar cedo? Quem é que tem costume mesmo? Não importa se está de folga, se está de férias. Tipo, já é algo biológico, Eliana, né? Tipo, 6 horas da manhã você já está. Meu Deus, já começou o dia. Né? Não sei que hora começa o seu dia. Mas, olha lá, 6 horas da manhã, né? Então, tipo, sozinha, não precisa de celular. Porque tem uma galera, né, irmã, que o celular desperta 1, 2, 3, 4. Na quinta vez, você já... Jesus, acho que eu não vou, não. Acho que eu vou ficar mais uma aqui, né? Não, mas tem pessoa que é automático, né? Que nem, essa noite, eu tô trabalhando num site que eu estou montando, de uma loja virtual, e eu me peguei lá, que fui até 3:30 da manhã, só que 7 horas eu tinha que estar de pé. Eu levantei na base do sacrifício, irmão. Mas 7 horas da manhã eu estava de pé. E eu não precisei do celular para despertar, eu levantei sozinho. Então já é uma coisa minha, é um hábito meu, já levantar cedo é uma coisa minha, normal. Não importa se eu vou dormir às 3, se eu vou dormir à meia-noite, se eu vou dormir às 10 da noite, que isso nunca aconteceu, irmão. Meu sonho é dormir às 10 da noite. Né? Mas não importa a hora que eu vou dormir, no outro dia cedo eu estou de pé. Né? A Juliana fala assim, nossa, eu fui deitar, eu não vi você, e você levantou que eu nem vi também. Então, tipo, é uma coisa minha já, particular. Então, já é um hábito. A oração é a mesma coisa. Você vai se adaptando a isso, você vai se acostumando a estar diante de Deus, e aí você vai que vai e vira uma coisa maravilhosa. O terceiro ponto aqui para você ter uma vida de oração bem-sucedida é não permita que a religiosidade
Substitua o relacionamento. E isso aqui eu quero até ler para você aqui, para você entender. Ter vida de oração é relacionar-se livremente com Deus, manter com Ele diálogo e gozar privilégio de sua presença. Isso implica num contato dinâmico que envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. O que acontece, porém, é que muitas vezes fazemos do orar um hábito frio, monótono, religioso, perdendo todo o prazer de estar em sua presença e muitas vezes perdendo até a sua presença. E aqui, queridos, eu quero gastar aqui 5 minutinhos com você nessa parte para você entender uma coisa. É por isso que hoje os nossos jovens que estão vindo agora, os cristãos que eram para ter uma vida mais fervorosa, eles perderam a vontade de orar. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse desejo, essa vontade de orar, né? Por quê? Porque a religião transformou o momento da oração em um momento de sacrifício. E a oração, ela não pode ser sacrificial. Ela tem que ser um momento de prazer em Deus. Sabe, um momento de alegria. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente aprendeu que para falar com Deus, eu tenho que estar, por exemplo, o homem tem que estar de calça, né? Tem que estar de camisa, né? Que tem que montar lá o canto da oração na casa, que tem que ter 3 louvor da harpa cristã, né? Porque se não cantar 3 louvor, Deus nem desce, né? Então, tem que ter os 3 louvor, senão Deus não vai descer na sala. Tem que sair ungindo tudo, gente. As pessoas confundiram o momento de prazer de estar com Deus em rituais evangélicos, rituais gospel, rituais crentes, rituais cristãos. Então, orar é momento de prazer. Alguém aqui nessa sala hoje tem prazer de conversar com alguém? Tem alguém que você gosta de conversar? Se você parar para conversar com ela, tu fica o dia, a noite, a semana. Você tem prazer com alguém assim? Agora, tem pessoa que você não gosta de conversar? Tem mais pessoa que você gosta ou mais pessoa que você não gosta? Olha a confusão, né? Gente, se você tem pessoa que você gosta de conversar, essa pessoa tinha que ser Deus. Gostar de gastar tempo com Ele, de conhecer Deus, né? É aquele negócio assim, você vai orar a Deus, a gente aprendeu assim, que a gente chega em Deus e a gente descarrega tudo, né? Chega, parece a metralhadora de Jeová, solta tudo lá. Aí você já levanta assim, ufa. Aí não é oração. Aí foi desabafo. O que você veio fazer hoje? Eu vim desabafar com Deus. Fala tudo que tem que falar. Oração é quando você fala e espera Deus te responder. É a hora que você precisa parar para ouvir. Então não é só falar. Então é isso, amados. Não transforme a sua oração num ritual. Não leve a sua oração a se transformar num ritual religioso. Mas você precisa levar a oração de um jeito onde você entenda, compreenda qual é boa, qual é a perfeita vontade de Deus para você, para a sua vida, naquele dia, nessa semana, nesse mês, para esse ano. Então, tenha esse hábito de falar e esperar Deus responder. Amém, queridos? Vamos aqui para os nossos últimos slides para nós terminar. E aqui eu quero mostrar para você a oração que Jesus ensinou. O Pai Nosso é uma síntese, um exemplo de que deve ser o conteúdo
da nossa comunicação com Deus, né? Então, olha só, quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, ele está falando sobre relacionamento e sobre intimidade. Então, quando Jesus está falando lá, Pai nosso que estás no céu, ele está deixando um modelo de oração, que é o quê? É relacionamento e intimidade. Abra aí para nós Mateus capítulo 11, versículo 27, só para você pegar aí o que eu estou querendo falar. Mateus 11, versículo 27. Esse é Mateus 11, 27? É o 27. Mateus 11, 27. É isso? Olha lá, hein? Que coisa linda. É isso aí. Agora sim bateu. Gente, Jesus ele surpreendeu os fariseus. Jesus surpreendeu as pessoas que estavam à sua volta quando ele chamou Deus de Pai. Então aqui Jesus está chamando o quê? Está nos ensinando o quê? Que o Pai é nosso. Amém? Então esse é relacionamento. Um filho, ele não pode ser filho sem se relacionar com o seu pai. Então, o relacionamento que Deus espera com a gente é exatamente isso. E quem conhece melhor o filho do que o pai? Né? Então, o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Por isso que ele fala, não tem como. Por isso que esse versículo já fala, não tem jeito. É o pai e o filho, um conhece o outro. Exato. Você quer ver só uma coisa que me chama a atenção? Você pede para uma criança orar, você vê a pureza e a sinceridade da criança na oração. Você pede para um adulto orar, dependendo do adulto, se for uma pessoa que conhece um pouco da Bíblia, ele já vai fazer uma oração com palavras diversificadas, principalmente se ele for teólogo, né? Excelentíssimo, exaltado, onipotente e tal, tanta coisa, né? E aí eu me lembro do quê? Eu me lembro da oferta. A viúva, ela entrega as moedinhas dela e o fariseu, ele esbanja, né? Ele mostra lá as notas que ele vai ofertar e Jesus fala, a maior oferta que veio é a dela. Então assim, se lembre, momento de oração é momento de relacionamento e intimidade. Então marca isso para você não esquecer. Momento de oração é momento de relacionamento e intimidade. Então é você estar com seu pai em intimidade, se relacionando com seu pai. Segunda coisa que tá, santificado seja o teu nome. Então a oração ela também revela o que, pastor? Ela revela louvor e adoração. Então, ou seja, quando nós entramos em oração, eu entro no momento de relacionamento, de intimidade, aonde teremos louvor, teremos. Entenderam agora porque que eu falei que o louvor, a adoração, ela começa com a oração? Não tem como você adorar a Deus sem oração. Então, o culto mais prazeroso teria que ser o culto de oração, onde você vai somente falar com Deus, né? Nada de dormir, nada de bocejar, né? Hora alta, nada de TDAH, é hora de oração. Porque no momento da oração vai ter louvor, vai ter adoração, vai aquela hora que você para, você adora a Deus, você vai falar de Deus.
Outro ponto aqui importante, venha o teu reino. Está falando sobre consagração e intercessão. O que é consagração? Por que consagração? Venha o teu reino, então é tudo consagrado ao Senhor. Intercessão, queremos que esse lugar também faça parte do teu reino. Então eu estou intercedendo por pessoas, intercedendo pela causa, intercedendo pelo reino de Deus, clamando pelo reino de Deus, pedindo pelo reino de Deus. E mais um ponto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós estamos fazendo uma oração então de sujeição e busca de direção. Então, são coisas, são pontos que você tem que ter na sua oração. Então, primeiro ponto, relacionamento, intimidade. Segundo ponto, louvor e adoração. Terceiro ponto, consagração, intercessão. Quarto ponto da oração, isso aqui é a oração modelo de Jesus. Sujeição e busca de direção. Então, Senhor, eu preciso de direção na minha vida, me direcione. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Senhor, eu estou sujeito à tua vontade. Estou buscando uma direção em Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui está falando sobre petição e súplica. Olha quanta coisa Jesus ensina em uma oração. Olha que hora que chegou a petição aqui, né? A gente já começa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me abre a porta logo, Senhor, não estou aguentando mais não, né? Está aqui, ó, a hora que começou a petição e a súplica, né? Então, ou seja, eu começo me relacionando. Olha, gente, se você aplicar isso na tua vida, a tua oração de 2 minutos, ela vai se transformar em 2 horas. Porque assim, a gente, sabe o que a gente entende? Deixa eu explicar um negócio para você aqui, gente. Me leva a mal, não. Mas eu vou falar isso aqui, cara. A gente aprendeu com os antigos, com as pessoas que foram antes de nós, e do jeito simples e humilde deles, que oração é você sair clamando por pessoas, né? Isso é intercessão, queridos, isso não é oração. Então, a pessoa vai orar, Senhor, abençoa, Pai, a Flávia, Senhor, abençoa o Murilo, abençoa o irmão Eudes, Senhor, que está trabalhando, Pai. Oh, Deus, também visita a casa da Sâmia, aleluia, visita o Jefferson, visita, Senhor, a Helena, Senhor, passa pela vida da Rafaela, Senhor, visita a casa da Deise agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E vai, ela acha que esse tipo de oração, essa oração longa que vai trazer uma intimidade, não é, querido, isso é clamor. Isso é intercessão. Eu estou intercedendo agora pela casa da Deise. Senhor, visita a casa da Deise, Deus. Visita o Wilson, visita o Samuel, visita a irmã Lita, Senhor, lá, Pai. Dá vitória. Isso é intercessão. Isso não é oração. Isso não é oração. Oração, o que é? Pai, estou aqui, Jesus. O que o Senhor tem para mim hoje? Estou aqui, estou só o caco. Se o Senhor chacoalhar, cai tudo. Não mexe muito, não. Estou aqui arrebentado. É você já entrar na presença de Deus. Senhor, olha, não sou digno de estar aqui diante do Senhor, mas olha eu aqui de novo. Sabe? E deixar com que o Espírito de Deus te envolva na oração. Amados, o Espírito de Deus, olha, aleluia, eu me alegro de falar isso. O Espírito de Deus vai te conduzir em como falar com o Pai. Ele vai te dar o direcionamento e falar assim, entra nisso aqui agora, trate isso aqui, expõe para mim aqui agora os seus pecados. Fala para mim como foi seu dia hoje. Você, Senhor, errei hoje, falhei, eu não podia ter feito aquilo, eu não podia ter falado daquele jeito, Senhor, me perdoa. Olha que diferença. Ô Senhor, visita agora a casa da irmã de Nélia, visita ela, visita o filho, passa na casa da Carla, da Unilde, Senhor. Ô Senhor, visita lá o Douglas, salva o Douglas, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Gente, isso não é oração, gente. Isso nunca foi oração. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque isso nunca foi oração. A oração, Deus deixou a oração para nós como uma ferramenta de despertamento, envolvimento e relacionamento com Deus. Então, é deixar Deus te envolver nisso aqui. Olha lá, petição e súplica. Está aqui, ele deu um exemplo. Dá o pão de cada dia, Pai.
O pão de cada dia o Senhor nos dá. Isso é petição, isso é súplica. Olha lá agora. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Isso aqui Deus usa como sondagem de coração e confissão. Então, sabe o que significa? Engraçado que eu ouvi isso hoje lá na reunião de pastores em Santos. O pastor falou assim: se você não perdoa, esquece o céu, querido. Esquece o céu, porque o céu não foi feito para você. Se você não perdoa, você também não é perdoado. A oração de Jesus, ela já exemplifica para nós: perdoa assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, não tem perdão. Então, é Deus sondando o coração e esperando uma confissão. E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, irmãos: pecado tem nome. Então, declara o que você fez. Senhor, hoje eu falei mal do pastor, Jesus. Não aguentei não, aquele gordo é muito chato. E eu tive que falar mesmo, não teve jeito não. Declara. Sabe, você tem que falar: Senhor, me perdoa porque hoje eu fiz isso. Alguém já pediu perdão para você e falou assim: só me perdoa? Eu acho tão engraçado quando isso acontece comigo. Eu fico pensando: o que será que essa pessoa fez, cara? O que será que ela aprontou para estar pedindo perdão para mim sem coragem de falar o que fez? Você sabia que antigamente, é por isso que antigamente, hoje em dia não se faz mais isso, é até antiético, mas antigamente no dia de Santa Ceia, a pessoa ela tinha que ir lá para frente da igreja. Vocês lembram? Os mais antigos vão lembrar disso. Tinha que ir lá para frente lá do altar, com o microfone na mão e falar: irmãos, quero pedir perdão para a igreja porque eu fiz isso, isso e isso. Tinha que falar o que fez. Eu fui várias vezes lá na frente, irmãos. No meu tempo de jovem eu era terrível. Várias vezes. Era anormal uma Santa Ceia que o Rogério não tivesse lá na frente pedindo perdão. Era uma coisa anormal. Não, irmãos, quero pedir perdão porque essa semana eu fiquei com a irmã fulana. Irmã, vem pedir perdão também aqui, viu? E, ó. Tinha que confessar. Mas pecado pago, pecado perdoado, é pecado confessado. Se vós confessares uns aos outros, vocês vão alcançar a misericórdia. Então, com aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, tem que confessar. Então, você não precisa falar para o pastor. Também não precisa vir na frente falar. Mas no secreto, tu fala com o Senhor. Só que a descrição de lá é que eu não sei se é verdade, eu nunca participei disso aí. Mas eu acho que o padre não vê a pessoa, né? Não, ele só ouve. Ele vê, sabe quem que é? Será que ele sabe? Não, pelo menos nos filmes o padre não vê, né? Meu Deus, hein? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Quando mandar rezar o quê, irmão? O credo. O que é o credo, irmã? É pecadinho. Ai, meu Deus.
O problema não é só esse, né? O problema é assim, que muitas vezes o pecado não está só no meio da igreja, às vezes o pecado está no altar, cara. Esse para mim, acho que é o pior. A pessoa está aqui em cima e está com a vida toda torta, meu. Acho que para mim é a parte pior. A pessoa subia. Antigamente as pessoas tinham medo de subir no altar da igreja, né? Havia um temor. Mas a falta do temor também se chama, a Bíblia chama de tolice, né? O princípio da sabedoria é o temor. Então, quando eu tenho temor de Deus, quando eu ainda tenho as pernas tremem de entrar na presença dele, significa, opa, sou sábio ainda. Então você vê como a geração hoje é mais tola, né? Para não chamar de burra, né? De mais tola, né? Você vê como é a geração de hoje em dia, como ela está mais perdida. Entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Não é bem assim, não. Gente, então tá aqui, tá? O penúltimo passo da oração é e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui você está orando sobre proteção e batalha espiritual. Olha quanta coisa vai numa oração, irmãos. Uma oração. Estou falando de uma oração. Olha o tanto de coisa que entra. Então, Jesus está deixando exemplos para nós. Não nos deixar cair em tentação significa me protege, Senhor, mas livra-me do mal, Senhor. Batalha espiritual. Você está batalhando contra os principados, potestades, e aí vai, né? Pastor, mas eu tenho autoridade para isso? Tem. Eu vim falar para você que você tem. Você tem poder, autoridade para isso, né? O sangue de Jesus está sobre a sua vida e o Senhor te deu autoridade, né? Te nomeou para isso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecimento e exaltação de Deus. Olha quanta coisa vai em nenhuma oração modelo que Jesus deixou para a gente. E assim, o que eu quero falar para você aqui é que Jesus não deixou essa oração para você repetir ela. Esse é o maior erro das pessoas, dos religiosos. Que você vai chegar hoje no campo de futebol, nós que joga bola, o pessoal vai orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós também. Eu fico olhando aqui e falo, esse cara é tudo louco, velho. É uma reza, virou uma reza, né? É uma reza. Jesus não deixou esse modelo de oração para você repetir ela. Ah, pastor, mas é errado eu orar o Pai Nosso? Não, não é errado, mas não é uma oração. Você está repetindo algo que alguém... Então é a mesma coisa, por exemplo, vamos fazer assim? Vamos supor assim, eu chego para o Wilson e converso com o Wilson. Ô Wilson, minha vida está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Aí o Wilson, pô, pastor, tá, não sei o que, tá, legal. Saí. Aí a Juliana vem, e ela chega para o Wilson e fala as mesmas coisas que eu falei, Wilson, minha vida está assim, 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 assim. Não é uma oração. É uma repetição. Então, tipo, é o Ctrl+C, Ctrl+V da oração, né? Copiei, colei. Não é isso. Por quê? Uma oração repetida, ela não tem emoção, ela não tem sentimento, né? A não ser quando nós vamos fazer a oração para quebra de maldição, aí é uma outra coisa. Não é uma oração de intimidade, de relacionamento. É uma oração de batalha mesmo, para quebrar alguma coisa em específico. Mas oração que a gente está falando aqui hoje, essa vida de oração, é relacionamento com Deus, é intimidade. Então, queridos, leva para você hoje aqui esses exemplos que eu deixei para você aqui. Pastor, eu posso orar o Pai Nosso? Pode, querido, a oração é sua, não é minha. Faz o jeito que você quiser. O importante é que você ore. Mas, se for para orar o Pai Nosso, ora sim. Pai, eu estou diante de Ti, eu vim me relacionar com o Senhor, vim buscar intimidade contigo. Faça a oração desse jeito. Se você copiou aí, se você tirou foto, faz a oração desse jeito, sabe? E vai expondo para Deus, falando com Deus, e não saia da oração. Por isso que a Bíblia nos adverte assim, não tenha pressa de sair da presença de Deus, ou seja, espere Deus responder. Não tenha pressa de sair. A gente vai orar, faz aquilo, né? Joga tudo, descarrega tudo e quer sair correndo. Não, para lá, espera agora, né? Aí é a hora de você colocar o louvor para tocar. Você acabou de orar? Acabou de falar? Põe o louvor para tocar. Senta, fica quietinho. Amados, alguém já experimentou ficar quieto por um tempo? Gente, é maravilhoso. Fica quieto, fale nada.
Tem dia que eu venho para cá para a igreja, tem dia que eu venho para cá para a igreja de manhã, de tarde, que eu venho aqui tirar um tempo com Deus, é aquilo que eu estava ensinando. Escolha um lugar, escolha o melhor lugar. E tem dia que a igreja aqui é o melhor lugar para mim, não tem ninguém. Eu tranco aquela porta ali, irmãos, eu só fico orando, Senhor, que ninguém que tem a chave venha agora. A minha oração é essa, Senhor, que ninguém que tem a chave da igreja chegue aqui agora, que não venha nem o Wilson, nem Tiago, nem ninguém. Não venha ninguém aqui agora, que eu quero ficar sozinho com o Senhor. E eu venho, ponho um louvorzinho de fundo, oro, falo, aí eu me jogo aqui, irmão, e fico aí. Fala, Deus, que eu estou te ouvindo. É o melhor momento, é quando Ele começa a falar com você. Então que você possa pegar isso para